Bora lá, fiel, Lili Nascimento trazendo as últimas informações do Corinthians direto do CT Joaquim Grava, após o empate em 0-0 com o Cruzeiro. Já começou a repercussão também do protesto que vai acontecer hoje lá no Parque São Jorge das torcidas organizadas do Corinthians. E na sua opinião, o Corinthians jogou melhor ontem ou não? Deixa aqui nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolações, bora para as últimas notícias do Corinthians. Bom, a gente vai com a Lili Nascimento, que contou um pouquinho da história pra gente da partida, dos seus personagens, Lili, porque tinha muita expectativa dos dois lados, né, de como seria essa mobilização do Corinthians e se ela existiria também. E claro, é o líder do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, que vem de um embalo importantíssimo. Ficou no 0-0. Isso mesmo, Mari. Beijo para vocês aí do estúdio novamente, ao fã de esportes, né? Havia muita pressão também nessa partida por conta da sequência ruim do Corinthians e, como você destacou, o belíssimo momento do Cruzeiro na competição. Foi aquele empate que para o Cruzeiro ficou naquela, mais um jogo sem perder. Para o Corinthians, o torcedor, digamos assim, a gente conversou com alguns torcedores lá na Neoquímica Arena depois, foi um pouco de alívio e também preocupação. Alívio por não ter perdido, mas preocupação pelo Corinthians não ter imposto mais jogo, né, em casa, jogando ali diante da sua torcida, sabendo que precisa melhorar na tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o 11º colocado, tem 20 pontos até agora, tem uma sequência difícil pela frente. No sábado visita o Botafogo sem dois jogadores importantíssimos, tá? Garro e Martínez estão suspensos, então não estarão para essa partida. Fica aquela dúvida em relação ao Yuri Alberto, se terá condições de jogar alguns minutos ou não, ou somente no derby da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Fato é que foi um resultado, como eu falei aí na reportagem contando a história do jogo, que num contexto geral, se for olhar para os últimos jogos, principalmente para o Majestoso, aquela questão que o Dorival bateu muito na tecla, né, da energia, que pelo menos 8 a 9 jogadores não foram tão enérgicos em campo. Se ele pudesse, ele faria mais trocas naquela partida. Agora enxerga que houve uma evolução, tendo em vista que é um Cruzeiro que nas últimas partidas, nos últimos jogos, vinha fazendo muitos gols. Então, num cenário geral, o Dorival enxerga que o Corinthians conseguiu suportar, entre aspas, a pressão e segurar um pouco um time que vem goleando, né, marcando muitos gols no Campeonato Brasileiro. Agora o elenco já está aqui no CT Joaquim Grava, fazendo aquele regenerativo pós-jogo, tem mais treino também pela frente e aí sim a preparação para a partida contra o Botafogo numa quinta-feira agitada para o Corinthians, mesmo que tenha sido um empate. Mais tarde tem protesto no Parque São Jorge, mas aí é fora dos gramados, mas é claro que a gente tem que manter o torcedor informado também, Mari. Muita expectativa para o jogo entre Corinthians e Cruzeiro. Claro, Cruzeiro líder da competição, mas sobe aqui os números de dois personagens das equipes, né? O Memphis e também o Caio Jorge na partida de ontem, no 0-0. Não foi nada assim que movimentou pelo menos o placar. O Memphis com números melhores, sem nenhum drible certo para nenhum dos lados. O Memphis ficou com uma nota melhor no Bola de Prata. A gente pode fechar os números aqui ao meu lado, por favor. E a gente apresenta como foi o jogo na Neoquímica Arena, em que ninguém movimentou o placar. Foi noite de reencontro e homenagens ao ídolo que vestiu a camisa do clube por 12 anos. Mesmo número de títulos. E em campo, Cássio mostrou por que deixou a sua história escrita no clube. Em um jogo sem muitas emoções, as poucas chances criadas pelo Corinthians pararam nas mãos do goleiro. Uma delas foi salva pelo Vilauba. O Cruzeiro desperdiçou algumas chances, como essa, aos 10 minutos com Caio Jorge. Gabigol entrou na segunda etapa, mas não teve chances claras. E o jogo terminou em um empate sem gols. Placar favorável para o Cruzeiro, que só no Campeonato Brasileiro vem de 11 jogos de invencibilidade. Já o Corinthians, apesar de não ter conseguido a vitória jogando em casa, enxerga uma evolução depois da derrota e má atuação no Majestoso. A gente teve uma conversa interna entre nós jogadores, a gente fez um acordo entre nós que não poderia acontecer novamente como foi o clássico. Eu não estava lá, não sei como que estava o clima no vestiário, mas foi nítido que a gente estava muito abaixo do nosso futebol e nós fizemos um acordo que teria que mudar e foi isso que aconteceu hoje. Todas as rodadas aí eu estou vendo o Cruzeiro fazer 2 gols para mais e eu acho que o Corinthians fez uma partida muito equilibrada, com organização, com consciência daquilo que precisa.
Naturalmente que eu não escondo de ninguém aquilo que eu já falei anteriormente, e temos algumas carências importantes quando nos faltam jogadores fundamentais para determinadas funções e posições. Corinthians encara o Botafogo no próximo sábado, sem Martínez e Garro, que estão suspensos. Já o líder Cruzeiro recebe o Ceará no Mineirão e busca a vitória para ampliar a vantagem na tabela do Campeonato Brasileiro. Quando a gente ouve ali Mateuzinho e jogadores falando sobre um pacto dos jogadores para uma mobilização, isso comprova que não houve uma mobilização ou uma certa concentração para o outro jogo. Qual que tem que ser o sentimento depois desse resultado contra o Cruzeiro? O alívio de não perder ou a preocupação de não vencer? Eu acho que a mobilização que o Mateuzinho traz, ela fala muito mais sobre não repetir o comportamento que o Corinthians teve no clássico contra o São Paulo. Principalmente ali o primeiro tempo, aí o Dorival mexe, tira o Memphis não volta pro banco para assistir o jogo, enfim, toda aquela situação. Então acho que a mobilização, ela fala muito sobre isso. Sobre a falta de energia que o próprio Dorival usou, que o Corinthians apresentou contra o São Paulo no clássico. E era um clássico, não pode. Então, a mobilização acho que é mais sobre comportamento mesmo. Ontem foi legal, acho que o Corinthians subiu o nível competitivo contra o Cruzeiro, um jogo que ficou muito truncado ali na intermediária, né? A gente vê que não foram tantas chances claras criadas assim para os dois lados. O Corinthians, sem referência no ataque, não consegue acionar ninguém como o Cruzeiro consegue com o Caio Jorge, depois com o Gabriel. Martínez, que tá suspenso para o jogo contra o Botafogo, foi muito bem, porque o Dorival escolhe um esquema com 3 volantes ali, o Ranieri suspenso, e ele consegue segurar um lado direito muito forte do Cruzeiro, né? Que tem ali o William, que tem o Anderson que trabalha por ali também, o Christian que trabalha por ali. Então acho que foi um jogo bom que o Corinthians apresentou. Mas pouco, né? Porque dentro de casa precisa do resultado. Do lado do Cruzeiro também tem muito disso, né? Quando você vem com um embalo tão... Você encara uma equipe com um embalo tão forte como a do Cruzeiro, você começa até a repensar se o empate vale ou se não vale, né? Porque, poxa, do nível de futebol que o Cruzeiro estava jogando, pro Corinthians foi alívio que não conseguiu implementar isso na Neoquímica Arena ontem. Aí o Dorival fala sobre isso, sobre a questão de estar enfrentando um time que não só é líder, mas que está jogando muito bem. E aí você olha para o elenco, você tem um goleiro que segue jogando sempre muito bem. Aí você tem um Djalma, que vem do Argentino Júnior, que também ele salva um gol ali acho que foi uma cabeçada, né? Mas você vê um cara que é líder, você vê um cara assim metido no... Fabrício Bruno, depois de algum tempo, começou a engrenar assim como aquele jogador pelo qual ele foi contratado. O Memphis foi uma parede, né? Lucas Silva voltando a jogar um futebol também. Aí o Caio Jorge, e é normal a questão do Caio Jorge de repente não ter tantas oportunidades e não jogar tão bem como ele vinha fazendo, que já se começa também a especular a saída, é um nome que já está muito forte no mercado já também, então isso também atrapalha um pouco o trabalho. E eu acho que é a marcação, né, Silas? Você bota um holofote muito grande em cima do cara que você já sabe que é ali que a máquina de gol tá saindo, né? E por outro lado, com todos os problemas, com pouca cobrança, porque quando você tem problema, mas você está em dia, você pode cobrar. Quando você tem problema e você não está em dia, você vai cobrar como? Vai cobrar como o Memphis? Pode cobrar. E ainda com a ausência do Yuri Alberto, que é unanimidade. Ele está fazendo muita falta. Ô Mari Pereira, e eu acho que assim, a conversa, eu jamais na minha vida vou duvidar da Fiel, tá? Claro. Mas não vai ser só assim, jogando na Neoquímica Arena você garante o resultado de qualquer jeito. Do outro lado tem adversários também que estão se preparando muito bem, né? O Corinthians vai ter que fazer mais também em casa. Exatamente, e isso passa por muita coisa, né? Inclusive mercado. O Corinthians não foi ao mercado, não trouxe jogadores para substituir peças importantes como Memphis, Garro e Yuri principalmente, e aí você baixa a expectativa do que você pode resolver dentro de casa, inclusive. A gente tava brincando aqui, né? Poxa, saiu fulano, bota o Memphis um pouquinho pra frente, recua um pouquinho, joga um pouquinho pro lado esquerdo, um pouquinho pro lado direito. A ausência de peças. Corta em cima da linha. Então, dentro do que vinha apresentando o Corinthians, pensando na entrega, a dificuldade do adversário, acho que subiu um pouco o nível de atuação, acho que de entrega, ainda que não tenha sido uma atuação exuberante. O Cruzeiro até produziu menos, né, do que a gente está acostumado ofensivamente, no primeiro tempo um pouco mais, mas acho que um jogo que as defesas sobressaíram. Eu falei do André Ramalho, do outro lado você pode falar do Djalma, que salva em cima da linha, Fabrício Bruno tremendo, muito bem na zaga, o Kaique também gostei muito do jogo dele na lateral esquerda, defesas do Cássio. O Bruno joga muito. Demais. Anulou o Memphis. E até anular, eu concordo,
mas aí foi muito mais de uma carência que tem o elenco do Corinthians, pra mim, que ficou exacerbada nesse jogo. A ausência de ponto de velocidade. O Corinthians teve diversas situações não tem no elenco. De sair em velocidade pra ter espaço, e aí era o Memphis. Só que assim, o Memphis não é um cara de velocidade, então a recomposição vinha rápida. Então, tanto que o Kaique, o jovem da base, que não tem entrado tanto ontem, foi uma das apostas do Dorival nesse jogo. Então, acho que o Corinthians sentiu essa carência do elenco de um atacante de velocidade nesse jogo, mas as defesas sobressaíram, por isso que até pelo equilíbrio e pelas atuações defensivas, acho que o 0-0 ele reflete muito bem o que foi a partida. Diga, Johnny. É o seguinte, Abel, eu acho que olhando para o lado do mandante Corinthians, existem notícias positivas e negativas diante do jogo apresentado ontem. Como citado pelo Donk, o André Ramalho, que vinha muito mal, Sim. mostrou o futebol que o fez ser titular em 2024. Fez uma baita partida o André Ramalho ontem. Então acho que isso é um ponto positivo para a torcida do Corinthians já olhar, que já é tão ressabiada, a gente já teve debates aqui sobre os zagueiros do Corinthians, já olhar com mais tranquilidade. Gustavo Henrique e André Ramalho, pode funcionar. Pode funcionar. Agora, a questão negativa é, a gente estava falando do Arias como o Fluminense era dependente, e segue um pouco ainda dependente do Arias. O Corinthians depende muito do Yuri Alberto. Mas assim, demais. Isso é péssimo, porque o Memphis não vai ser esse cara, não tem outro jogador no elenco com as mesmas características. Você vai falar do Hector Hernandes, que nem relacionado tem sido. Então o Corinthians precisa parar de ser tão dependente do Yuri. É muito difícil falar isso, mas precisa criar uma maneira de se jogar com que o Memphis não fique tão espetado sozinho, com que o Garro consiga achar mais outras isso várias vezes no jogo ontem, o Memphis. Mas justamente ontem, desculpa, o Johnny, no jogo de ontem, ele monta um esquema em que ele deixa o Garro e o Memphis um pouco mais à frente, ele traz o Thales fechando de um lado... E o Memphis do outro, e o Bidon, começa assim... mas assim, o Bidon um pouco mais atrás pela direita, o Memphis e o Garro são jogadores mais avançados. Sim. É uma espécie de um 4-4-2. Para você colocar o Yuri, você tem que tirar alguém que está fechando mais. Essa é a grande questão do Corinthians. Sim. Para os três conseguirem jogar, ou você traz o Yuri para fechar aqui pelo lado, porque ele fisicamente é um jogador que pode fazer isso mais do que o Garro e do que o Memphis, ou você não vai conseguir fazer a marcação, porque isso o problema na parte do Corinthians... defensiva. Mas na parte ofensiva é um absurdo que faz falta. Meu Deus. Sim, mas você precisa encontrar um equilíbrio para o time. Então, com o Ramon Dias, era essa a questão. Esse equilíbrio foi encontrado. Então, mas foi encontrado em vários jogos. Foi encontrado no ano passado. Exato, no ano passado, com os três. Esse ano, com os três. Ficou muito difícil manter isso. Agora... tanto que acaba caindo o Ramon Dias. Sim. Ainda com o Yuri lá. Antes da lesão do Yuri. Mas também não tinha o Garro, né? O Corinthians tá sofrendo com lesões ao longo da temporada. O Garro é outro pra mim que faz muita diferença. Meu Deus. Assim, a capacidade criativa cai demais. O é fundamental. Sim. Porque você joga só com uma linha de 3 no meio de campo, se inverte a bola, tem sempre espaço nas laterais, tem sempre um lateral que está desprotegido. Então, para jogar com os três, ontem, repito, o Dorival abriu mão do sistema do losango no meio de campo. Ele trouxe o Thales para fechar de um lado, o Bidon do outro, com o Charles e o Martins mais por dentro. Mas aí eu te faço uma pergunta, Eugênio, até pelo nome que você citou. E ele equilibrou o jogo a partir disso. Sim, mas ao mesmo tempo ele entrou com... O Carrilho foi reserva ontem, né? Sim. Vem mal, inclusive. Ele não entrou bem. Não entrou bem. Só que o Breno Bidon, fechando pela direita, tudo bem. Só que o Breno Bidon, eu queria entender qual é a valência dele, se ele é volante, se ele é meia, porque eu não consigo entender. O Dorival gosta muito do Bidon, mas nas mãos do Dorival eu não consigo ver até agora, nenhum jogo bom do Bidon. Ele fez um golaço contra o Grêmio antes da parada, só que eu não consigo entender a função tática mesmo. Eu sei que você gosta de analisar. Porque ele traz o jogador para diferentes posições, né? E não está sendo efetivo em nenhuma delas. Ele abriu mais pela direita. Exato. Então, assim, é difícil o jogador crescer dentro dessa situação. Cada dia está no lugar. Porque quando você analisa que você tem Martins, 2 volantes de marcação firmes, Martins e Charles, você imagina, o Bidon vai ter mais liberdade para auxiliar até o Garro, não ser o único criativo ali, né? Aí é questão de você tentar buscar um equilíbrio. Né? Se você libera também o Bidon para sair, você está do outro lado enfrentando o líder do Campeonato Brasileiro, um time que fez 10 gols nos últimos 3 jogos e que tem um ataque muito forte.
Então, se você pensa só em atacar, você vai desproteger lá atrás e vai acabar perdendo o jogo. Mas foi muito por conta disso, eu imagino, que o Foi uma Charles foi escalação titular, mais né? defensiva, Porque então, sim. contra o São Inclusive- Paulo isso faltou, né? Sim, e por isso você segura o Bidon um pouco mais. Não vai liberar ele para sair muito. É. Ele vai ver. E o próprio Tales, que é um jogador que tem potencial de jogar mais no ataque, a maior parte das ações dele foram Defensivas. mais atrás aqui fechando. Então ele buscou, eu acho que foi um movimento do Dorival, que foi muito criticado pela formação no jogo contra o São Paulo, buscou ser mais seguro defensivamente. Ó, não vou perder o jogo. É isso. Isso é nítido. Eu não posso perder esse jogo. Você tem que ter citou, um time é mais o líder aguerrido. do campeonato e é letal. Foi Cruzeiro feito é um letal. pacto lá interno, né? Com jogadores, com comissão técnica, diretoria. Ó, esse jogo aqui, a gente, depois da derrota para o São Paulo, a gente não pode correr risco de sair da forma como saiu lá do Morumbi. Então, o time, para isso, não só tem que estar mais ligado no jogo, mas tem que ter também uma formação tática. Essas duas coisas mudaram de sábado para ontem. A formação tática e a intensidade que o time conseguiu aplicar. E uma coisa está diretamente ligada à outra. Sem dúvidas. Você vai dar mais intensidade quando você está mais coeso, você está mais compacto, você tem mais sustentação defensiva. E aí, por exemplo, você vai depender do Memphis para fazer algumas jogadas que aconteceram no primeiro tempo, especialmente, de velocidade. Ele teve 2 oportunidades de entrar em velocidade nas costas da defesa do Cruzeiro. Não conseguiu lidar com elas. Primeiro, você tem do outro lado o Fabrício Bruno. Que é um zagueiro muito mais alto que ele, muito mais forte, muito mais veloz. Não tinha ninguém perto dele pra tabelar. Ele estava muito isolado. Por isso, porque você tem que... Você pode até preencher ganhar na corrida, defensivamente no meio mas de campo. É isso, vai então. arrumar o quê? Então ele tem uma bola que ele sai até na frente do Fabrício Bruno. Mas Quando não chega dá. na área, o Fabrício Bruno chega, dá licença. Aqui é meu. A outra teve que chegar o outro zagueiro para tirar. Aí que eu falo a ausência do atacante de velocidade também do Corinthians. Não tem essa característica. Para botar esse jogador, tem que tirar ou o Garro ou o Memphis, entendeu? Para não perder a força defensiva no meio de campo. É uma equação difícil. Bem difícil. Ou então, fazer com que esse jogador, no caso do Yuri Alberto, volte mais. No que ele volta, ele não vai estar na frente para receber essa O Yuri Alberto tem velocidade, o Yuri Alberto recompõe defensivamente muito bem. E o Yuri Alberto tem faro de gol, é matador. Só que você Por traz isso, ele para por isso a recompor, dependência. como fez ontem o Tales, fechando no lado do campo aqui, para você chegar na frente de uma bola dessa de contra-ataque é muito mais difícil. É muito mais difícil, mas a qualidade nem se compara, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Não digo que é a solução, mas o mais próximo para o Corinthians ter 2 linhas de 4 mais equilibradas, pensando, seria com 2 jogadores de lado e o Garro ajudando a recompor por dentro. Ainda não acho que é o cenário ideal, mas é você tentar uma alternativa dentro dessa equação. Eu tenho sentido, inclusive, o Garro nesse retorno, ontem também, ajudando mais defensivamente também. Essa bola que o Vidalba salvou e no até final. puxando o contra-ataque, dando pique na... Tanto que ele até briga um lance, e com razão, que foi lateral. Também não é nada que vai mudar o jogo. Que ele reclama que foi um lateral pro Corinthians que foi invertido, que tá até uma checagem de possível pênalti que não teve. Sim. Cara, ele dando um pique pra puxar contra-ataque aos 40 e tantos do segundo tempo. Assim, mais do que a referência técnica, eu acho que até em algum momento um passe ou outro errado, que é normal, mas o Garro ontem, assim, correu muito. Então, assim, mais do que o elogio técnico, a gente fala muito do Yuri Alberto, mas eu vejo a importância do Garro equivalente à do Yuri Alberto no time do Corinthians. Também acho. O Abel Quando destacou ele não aquela- tá, não tem é muito pouca capacidade criativa. Aquela bola do Villalba, né? finalzinho do Villalba salva quase que em cima da linha ali, né? O Cruzeiro completou 5 jogos no Brasileiro, tem um jogo também da Sul-Americana. Gostei que o caderninho sem tá aí, sofrer gol. fazia tempo Aqui que você no não tava. caderninho. 5 jogos sem sofrer gol no Campeonato Brasileiro, em sequência. Isso não é... A última vez que aconteceu foi lá nos anos 70. Olha só. Então, é força da defesa do Cruzeiro também. Sim. Claro, claro. Né? Exato. Fase boa do Defensiva Cássio. Cruzeiro. Porque num jogo que ele teve dificuldade para fazer gol, coisa que ele vinha Não fazendo sofreu. muito, mas ele também lá atrás soube segurar a onda. Quando o Corinthians subiu, finalzinho do jogo, ele foi uma pressãozinha do Corinthians. Ele conseguiu se sustentar bem lá atrás, inclusive quando a bola passou pelo Cássio, estava lá o Vidalba, que outro dia fez gol, salvando lá atrás. Vou entregar, Ontem Abel. fez um gol ele, o Ontem- Vidalba. Exato. Aquela bola vale um gol. Assisti o jogo ao lado do Fábio Santos. Ele deu uma comemoradinha, assim. Eu acho que ele viu a bola lá dentro. O Villalba foi mais rápido. Gustavo Henrique, viu aquela bola? Gustavo Henrique. Pessoal, pelo menos hoje não faltou garra, né? Contra o Cruzeiro, não faltou garra, o time correu mais, o time se apresentou mais, lutou mais no meio de campo. E me arrisco dizer, tá, que o Dorival fez o básico, colocou um meia marcador, que é o Charles, que nem é tão bom assim, mas deu muita combatividade pro meio campo do Corinthians. Então, o que faltou no jogo contra os Tricas, aquela chegada mais forte, aquele jogador chato, incomodando, aquele jogador de pegada,
repito, que o Charles nem entrega tanto isso, mas foi o suficiente para conseguir parar o meio de campo e abafar o líder do campeonato em casa na Neoquímica Arena. Você achou tudo isso do Charles? Você achou que você conseguiu enxergar essa mudança tática aí? Simples, né? Porque a gente entra num jogo contra os Trica simplesmente sem um meio de campo marcador, pegador. E os caras vieram com tudo, né? O que abafou o time do Corinthians e resultou e culminou nessa quase queda do Dorival Júnior durante essa semana com toda essa repercussão. O que o Dorival fez também de diferente foi tirar o Romero e colocar o Thales, começar com o Thales como titular, o que também deu mais presença ofensiva pro timão, tá? O Romero é um atacante que recua muito, recompõe muito e já tá com uma certa idade, então não consegue acompanhar tanto mais o ritmo do jogo. O Thales Magno, sangue novo, conseguiu dar mais combatividade ali na frente no meio de campo, né? Marcando mais a saída, sendo mais presente no jogo. E o que você achou aí numa escala de 0 a 10? O Corinthians foi melhor? Correu mais? A minha percepção é que houve mais entrega dentro de campo, por isso que o Thales Magno, que nem fez uma partida tão boa assim, saiu aplaudido de campo. Né? Mas deixa a sua opinião aqui nos comentários, o que você achou disso tudo. Se inscreva aí no canal Nação Corintianas, vamos bater 20 mil inscritos aqui. A meta é conseguir ainda 50 mil esse ano. Vamos lá, pessoal. Curte aí, se inscreva no canal, tá bom? Para sempre receber as notícias do Corinthians aqui em primeira mão. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!